Museu da Pelada aqui no Carlinho Cortázio. Torcedor aqui, Alexandre, aí. Pô, ele fica louco aqui no meio dos ídolos, né? Mendonça e Adalberto, olha só, que coisa bonita isso. Rubro-negro, botafoguense, e ele tá contando uma história aqui maravilhosa, né? Que o irmão dele, né? O meu irmão botafoguense absolutamente doente e tarado pelo Mendonça, né? E a gente batia pelada já uns 15 anos atrás. Acabou a pelada, a gente foi lá pro mercado fazer um churrasco, aquela coisa toda, e no dia seguinte eu comentei com meu irmão, porra, quem teve aqui em casa, tu não sabe, Mendonça. Eu falei pra ele e começou a chorar. E depois eu até comentei com o Mendonça, né, cara, que é muito interessante, assim, a capacidade que os jogadores têm de entrar no inconsciente coletivo e emocional das pessoas, né? Você vê depois de tantos anos, né, eu falei o nome do Mendonça, ele se emocionou e começou a chorar. Ele falou, pô, Kevin, me chamou o seu filho, aquilo tudo. Eu falei, pô, já tava tarde, aquela coisa toda. Mas enfim. O importante é que ele ficou lá em casa e sentou no mesmo lugar. Onde sentou aqui? Mas desse negócio do que ele tá falando, eu lembro assim, quando fala da Adalberto, da contusão dele, é uma coisa que ficou muito forte, isso que todo mundo falava, esse cara vai ser, né, e de repente tem a contusão, né? Como é que foi esse momento teu? Pra mim foi muito simples, quer dizer, logicamente hoje é muito mais fácil falar, mas pra mim foi muito simples, quer dizer, foi um problema pontual, a percepção que eu tenho é que ninguém fez nada, lógico, ninguém iria fazer nada de propósito para que eu não voltasse, o meu corpo simplesmente não aguentou. Né, a sobrecarga de esforço de treinamento que as pessoas associam o jogador de futebol ao jogo só, né? E não tem ideia do desgaste que é ao longo de 20 anos, que a gente começa a jogar futebol aos 15, né? Para chegar no profissional aos 20, 25, ou seja, são 10 anos de muito esforço e às vezes o corpo não suporta. Essa é a percepção que eu tive, quer dizer, eu fraturei a perna, depois refraturei 2 vezes por estresse. E a única coisa que aconteceu é que eu defini para jogar futebol e resolvi a minha vida dessa forma, como uma etapa que terminou, e eu depois retomei a minha vida em uma atividade profissional distinta, entendeu? Mas para mim foi, lógico, como eu estou falando, agora é muito mais fácil falar, mas não foi nenhuma tempestade em corpo d'água também. Porque você tem a cabeça boa, né? Isso me ajuda. Uma cabeça influi muito. E houve também uma conversa que eu tive com a minha mãe, quando eu decidi mesmo parar e tal, e minha mãe falou muito claramente, falou, Roberto, eu coloquei um homem no mundo que por acaso é jogador de futebol e não jogador de futebol que por acaso é um homem. Essa tua etapa da vida. A estrutura familiar ajuda muito. Você muito. tem que seguir em outra atividade. Então Você teve banca de jornal, não foi? Isso, quando eu terminei, eu cheguei no profissional, eu já tinha acabado o 2º grau. Deixei de ser jogador de futebol para ser dono de banca de jornal. E depois comecei a vender raspadinha, aquelas raspadinhas instantâneas, etc. E o negócio mudou. Eu comecei a distribuir raspadinha aqui por Copacabana, Zona Sul, aquela coisa toda. Depois trabalhei com factoring, que era compra de cheques. Depois trabalhei com telefonia celular, ou seja, eu voltei a estudar, me formei em administração. E já no final dos anos 90 e tal, eu junto com o Zezinho, o José Martins e o Marcelo Cortez, a gente desenvolveu o projeto das franquias de futebol do Flamengo, que são as escolinhas FLAC. A gente começou no projeto com 6, 7 escolas piloto e hoje é um projeto que tem mais de 150 escolas pelo Brasil. E por conta desse projeto eu acabei indo para a Espanha porque o Mazinho viu a ideia, gostou e me convidou para tentar implementar lá o mesmo projeto com a marca Mazinho Celta de Vigo, que é o time que ele é ídolo, né? O Mazinho chega em Vigo, ele é dono de Vigo. O Mendonça, tu vê como é que são essas coisas. Aí o filho dele, né? E os do Mazinho, né? Se naturalizaram espanhóis. Foram convocados para a seleção, o Rafael, Rodrigo Moreno, né? Rodrigo Moreno e o Thiago Alcântara. E o Thiago Alcântara, E né? o Rafa, que é o filho mais novo, ele optou pela seleção brasileira. Desde garoto, que foi uma coisa interessante, que na época eu comentava com o Rafa, eu falava, Rafa, você tem que decidir isso lá na frente, cara. Quando você chegar no profissional, você vai ter que decidir. Ele falou, não quero nem ser seduzido pela seleção espanhola como foi o meu irmão. Porque ele chegou até a jogar um campeonato sub-15 ou sub-16, alguma coisa assim. Mas ele falou, não vou nem querer, porque eu não quero ser seduzido pela seleção espanhola como foi o meu irmão. E o Rodrigo, Que isso, cara? o Thiago, acabaram optando por uma questão circunstancial, porque na verdade o Rodrigo saiu daqui com 11 anos de idade. Ele começou, os primeiros chutes da vida do Rodrigo foi na pelada do Carlinho, ali na Vrobel, no campo que tinha ali. E ele era um habeas corpus? Na verdade era meu habeas corpus, né? Porque a minha mulher só deixava sair, porque a pelada sempre começou tarde. Ela começava às 9h30, 10 horas, chegava em casa, depois tinha o pagode, depois tinha o churrasco. Eu chegava em casa meia-noite, 1h, onde você tá? Até explicar que a gente tava só jogando futebol. Só jogando futebol. Ele trazia o habeas corpus, que era o Rodrigo, e ele adorava, que a gente quando parava de bater pelada, ele ficava jogando e tal.
E o Rodrigo pode-se dizer que é cria da pelada do Carlinhos. Sensacional. Ô, Mendonça. E é uma iluminada, né, cara? Graças a Deus, eu sinto, sorte. Eu sinto assim, olhando, a admiração que eu sempre tive por você, e você vê teu filho, né, cara, de seleção, convocado uma pra seleção assim, porra, cara, isso aí dá uma alegria, né, e o cara? Rodrigo acabou preenchendo, digamos assim, na verdade não ficou uma frustração, mas acabou preenchendo esse espaço né, numa boa, e eu fico super contente e orgulhoso, né? Principalmente que ele faz o que ele gosta e está sendo bem sucedido, etc, etc. E tomara que ele tenha sorte e continue assim, como jogador de futebol e na vida também, né? É importante a gente separar as coisas exatamente por conta disso. Deve ser hereditário, é a grande prova. Se você não se machucasse, você também seria da seleção. Né? Tem mais uma coisa, como eu sou darwinista também, eu acho que é a evolução da espécie, né? Ele é mais alto que eu, mais bonito que eu, joga melhor que eu, então... Ô Mendonça, eu quero saber o seguinte, não pode mentir. Se fosse ele te marcando, ele também levaria o baile comigo? Ah, levaria, fácil. Fácil. Não, Mendonça e Artuzinho, isso que eu vou te cortar. Cara, Mendonça e Artuzinho, Adílio, eu nunca, jogadores com uma capacidade incrível de levar a bola colada ao pé, com total domínio, e que você dava o bote, era só dar um biquinho na frente assim, você fazia... Passou! E o voleio também era incrível, né? Não, olha só, de repente, vou te falar um negócio, de repente com ele ia ser diferente, sabe por quê? Porque o Júnior, ele veio cobrindo o pessoal, entendeu? Então, eu, nessa viagem da bola, que eu percebi comecei, eu falei assim, pô, se eu dominar pra mim, eu vou fazer o gol, né? Lembra que eu te falei? Ele vai pensar que vou cortar pra dentro, não vou. Vou cortar pra fora. Como é que foi? Você pegou a bola aqui? Isso, eu dominei. Ela ficou perto de mim. E ele deu bote. E o Júnior é destro. Né? E o Dal é canhoto. Então o que acontece? Fica uma diferença. De repente não vai acontecer com ele. Entendeu? Só que o Júnior já veio, sabe, no cansaço. Entendeu? Então, se não sai gol, aquela jogada não vai adiantar nada. Você tem que complementar, né? E você vê, o Mendonça falou um detalhe, que às vezes as pessoas infravaloram um pouco a capacidade de jogador de futebol. Você vê que ele automaticamente pensou na jogada e já pensou na diferença entre um jogador que seja direito e esquerdo e de fazer um movimento diferente. Você tem que processar 1000 informações ao mesmo tempo, né, cara? Quem tá atrás, quem tá do lado, se o cara tá 1 metro, vai chegar, não vai chegar, se eu domino curto, se eu domino longo pra largar ele já. Então você vê, isso é a capacidade que tem. Você vê que você fez uma pergunta, ele respondeu e já raciocinando só pela minha perna esquerda. Aí que pode fazer toda a diferença, né? Por que a gente não vê isso nos jogadores atuais aqui do Brasil? Bom, a gente vem por um processo, o Vanderlei vem falando um pouco nisso, né? E eu estou de acordo com ele, ao longo de 20 anos, 30 anos, o que o Brasil fez foi, ao invés de desenvolver o seu futebol e aprimorar o seu futebol, foi atender ao mercado europeu com um determinado estilo de jogador, mais prático, menos criativo, maior, mais forte, né? E a gente, ao longo de 20 anos, ao longo de 30 anos, isso paulatinamente a gente vai perdendo a identidade, é o que está acontecendo hoje. Lógico que o Brasil, por essência, vai ter jogador de muita qualidade, né? Isso eu não tenho dúvida, mas o número, a quantidade diminuiu absurdamente, isso eu não tenho dúvida. O Neymar é uma prova disso, quer dizer, que é um extra classe também, né? Não serve nem como uma referência. Mas lógico que a gente tem jogadores ainda com muita habilidade, mas o número total diminuiu absurdamente em função dessa perda de identidade ao longo de 20, 30 anos. Por quê? Porque o nosso mercado é um mercado vendedor e a gente tem que atender ao nosso cliente. O nosso cliente é europeu. Se o cara vê um pequenininho, esmirradinho, que dribla muito, o cara fala, isso é fominha demais, isso não serve, é fraco fisicamente. Entendeu? E aí esse cara quase que inconscientemente é descartado e ele vai preferir o cara mais corpulento, o cara que seja mais tático, né, e que obedeça taticamente. Que o grande lance, inclusive das discussões que eu tinha no bom sentido da palavra, de conversa, na verdade, com os diretores esportivos europeus, que eu trabalhei no Celta como como olheiro, né, e eu ajudava a fazer a captação dos jogadores, é exatamente isso, que eles ainda assim, ainda que tenha esse futebol coletivo como conceito, que a gente aqui tem quase como um individual, né, a gente é mais individualista do que coletivo. Eles são mais coletivos do que individuais, mas os jogadores que marcam a diferença são os individuais ali, como o Messi, o Cristiano Ronaldo, etc, etc. Ou seja, no final das contas, o que vai precisar é só a gente botar toda essa qualidade num determinado espaço de campo que seja fundamental, que é no último terço, né, do ataque.
que aí você tem que usar a criatividade. Atrás, que seja mais prático, tudo bem. Mas do meio campo pra frente, sabe? Do Mendonça pra frente, velho, tem que ser criativo. Porque é isso aí que ele falou, entendeu? É você perceber a jogada, se o cara vem por aqui ou vem por aqui, você já muda completamente o passe de interior a exterior um pouquinho, ou deixa a bola passar. De repente, o jogador mais tático, ele pega a bola e toca para trás na segurança. Ele não pensa numa jogada vertical em direção ao gol. Ele, não, estou apertado, chegou aqui, chegou ali, eu não vou dar uma dominada de letra e sair por aqui, não. Ele vai, não, toma aqui na segurança, tal, e para o jogo. Não, outra coisa, tive com um amigo e irmão. Nós fizemos um jogo contra o Fluminense. Aí eu fiz uma jogada. A jogada, ela tem que ser conseguida sem uma caneta, por exemplo. Ela não é, você não pode forçar. Exatamente. Acontece. É um recurso, né? É um recurso do falta de espaço. Aí eu fiz uma jogada e o cara ficou batido. Eu não fiz o gol, dei com um amigo, ele fez. Aí esse amigo irmão chegou pra mim e falou assim, olha, se eu jogo contra você, não é sacanagem não, te meter ele a porrada. Eu falei, problema não é você chegar. O problema é encontrar, né? Exatamente, é isso aí. Às vezes você, 1 milésimo de segundo que você solta a bola, você cria uma jogada. 1 milésimo de segundo, ou 2, ou 5 milésimos que você segura, você cria jogadas também. Né? Então, vai de cada uma, né, cara? E isso não se ensina, né, cara? Não tem jeito. Está dentro do jogo, é uma percepção intrínseca. Tá conseguindo pegar a fisionomia do Alexandre babando aqui, esses dois caras aqui? Dois, no meio de duas feras aqui, né? Talvez errado aí. Ô, Dalberto, pra gente finalizar, quanto valeria um Mendonça hoje? Ih, cara, eu vou te falar. Hoje o Mendonça, pra mim, seria o Iniesta. Seria. Pra mim, mas facilmente. Jogador de altíssimo nível, altíssima capacidade, uma visão global absurda. Botava no peito, tinha lá Gerson um pouquinho, eu olhava assim, não se mexe não pra não atrapalhar. Pof, no peito, chutava bem. Esse seria um jogador excepcional. Esse era um jogador excepcional nos dias de hoje, e naquela época era um jogador excepcional, mas tinham vários outros, né, que a gente estava comentando. A quantidade é que diminuiu, ainda a gente tem a essência do futebol brasileiro, mas logicamente que essa quantidade de jogadores excepcionais diminuiu muito. Mas hoje seria um jogador de altíssimo nível, seria para estar jogando na Europa, certamente. Vou falar um negócio para vocês, que tenho certeza disso, que vocês tenham certeza, que por um acaso eu tivesse num time desse aí, lá na Europa, eu queria ter uma folga para vir ver vocês aqui. Isso é que é importante. Dá um abraço os dois aqui, eu faço aqui só para mostrar essa amizade. Amizade e admiração, irmão. Tá? Fico muito contente de ver bem mesmo. Obrigado, igualmente, irmão. Satisfação mesmo te ver aqui de novo, mais uma vez.